Glória a Deus, amém? Bom dia! Bom dia. Vamos ficar de pé? Vamos iniciar nosso 11º dia do jejum. Vamos adorar ao Senhor nessa manhã, louvar ao Senhor com todo o nosso coração, aleluia. Feche seus olhos nessa manhã, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, viemos aqui nessa manhã para buscar o Senhor. A palavra diz que aqueles que te buscam de todo o coração te acham. Nós oramos nessa manhã, vem, mostra-te a nós, revela-te a nós. Dá-nos a graça nessa manhã, Senhor, de podermos tocar em Ti, desfrutarmos de Ti, desfrutarmos das coisas espirituais, do mundo vindouro, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Vem com a Tua graça, vem com a Tua vida, vem com a Tua unção, vem com o Teu poder, vem com a Tua paz, com a Tua alegria sobre nós nessa manhã, que nós possamos ser cheios nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor com todo o nosso coração. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou os céus para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nós engrandecemos a Ti, Jesus, nessa manhã. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nós te engrandecemos, Senhor, nessa manhã. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós vamos construir a nossa vida em Ti. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não
pode se sentar onde você está. Essa música diz, né, essa canção diz: abre os meus olhos, né, Senhor, e me mostra quem Tu és, me enche, sabe? Estava orando hoje de manhã, né, e estava pensando, né, tudo é uma questão de nós enxergarmos de modo apropriado. Tudo é uma questão de você ver do jeito que as coisas são. Por que nós sofremos? Porque nós não vemos do modo correto. Por isso nós sofremos. Estava lembrando, né, da série do The Chosen, né, a preocupação dos discípulos sempre era com a segurança de Jesus. Eles sempre estavam preocupados, né, com soldados romanos para prender Jesus, estavam preocupados com os religiosos que poderiam, né, fazer algum mal contra Jesus, estavam sempre preocupados, mas Jesus estava sempre tranquilo, né? Quando Jesus foi para o Getsemane, né, orar, que ele foi se entregar ao Pai, né, ele sabia que havia chegado a hora de ser crucificado, e que as pessoas chegam, os soldados chegam para prender Jesus, e juntamente com as pessoas ali, e Pedro arranca da espada, né, e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, né, acho que Malco, se eu não me engano, Malco, né, e Pedro, eles querem fazer ali uma guerra armada, né, e Jesus fala para Pedro: Pedro, guarda a espada. Você acha, né, que se eu orar ao Pai, Ele vai mandar aqui uma legião de anjos para me guardar? É uma legião de anjos, se eu não me engano, são 6.000 anjos, né? Então, uma legião, não, acho que a Bíblia fala 12 legiões, né? Entendeu? Então, assim, são muitos anjos, a proteção do Senhor estava garantida, né? Me lembro também de Eliseu, né, quando o exército inimigo cercou Samaria, onde Eliseu estava, né? E o exército assírio, se eu não me engano, cercou Samaria, e o servo de Eliseu, Geazi, chegou e olhou, né, acho, pela janela, e viu aquele tanto de soldado, aquele exército formado para capturar Eliseu, né? E ele falou para Eliseu: Senhor, ai de nós, né? Estamos enrolados, estamos perdidos, porque olha o tanto de soldado lá fora. E aí, né, Eliseu diz para eles: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas eu imagino que Geazi não entendeu. Mas como, velho? Nós dois aqui somos só dois, né? Nós somos só dois, só eu e você. Lá fora tem, né, centenas, talvez milhares de soldados. E aí Eliseu ora e fala: Senhor, abre os olhos desse para que ele veja, né? E quando o Senhor ora, né, Geazi consegue abrir os olhos e viu, né, tanto de anjos que estavam guardando a vida de Eliseu, né? A nossa vida é assim. Nós muitas vezes olhamos só para o problema, só para a dificuldade, esquecemos de olhar corretamente. Por isso nós precisamos orar e dizer: Senhor, eu orei isso hoje, falei: Senhor, me ajuda a olhar do jeito certo, me ajuda a olhar do jeito correto, para a direção certa. Sabe por quê? O diabo, ele sempre quer nos mostrar apenas o que está diante dos nossos olhos. Ele quer sempre nos mostrar apenas o que está perto de nós, apenas o que os nossos olhos naturais veem. E os nossos olhos naturais veem o quê? Muitas vezes problemas, dificuldades, lutas, enfermidades, né? Os nossos olhos só veem isso. Mas se nós pudéssemos olhar apropriadamente, o pastor estava até pregando esses dias, né? Se você está aqui, né, no alcance dos olhos, você tem uma visão. Mas se você está num desfile, militar, você está assistindo um desfile militar, está passando diante de você a cavalaria montada, né, depois os blindados, está passando ali todo o regimento, mas você consegue ver tudo de uma vez? Você está de frente aqui, ó, você só consegue ver aquele que está passando ali, né? Talvez está passando os blindados, mas a cavalaria está lá no final, você não está vendo a cavalaria ainda. Mas se você pegar um helicóptero e subir para cima, você consegue ver tudo de uma vez? Você consegue ver todo o desfile, você consegue ver a cavalaria, consegue ver os blindados, consegue ver os soldados, consegue ver tudo. Então tudo é uma questão da gente ver corretamente, tudo é uma questão de nós olharmos apropriadamente, né? Muitas vezes passamos necessidades porque não conseguimos ver como o Senhor vê. Lembro de Pedro, né? Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus chegou, Jesus tinha visão de onde estavam os peixes. Jesus conseguia saber onde é que estavam os peixes. Muitas vezes nós fazemos isso, né, Marcos? Vamos para a Serra da Mesa,
né? E joga anzol aqui, joga ali, não pega. Porque às vezes o peixe está pertinho, mas você está jogando errado, né? Às vezes está jogando até no lugar certo, mas na profundidade errada. Às vezes você desce um anzol 5 metros, mas o peixe está 10 metros. E ali nos 5 metros o peixe não sobe para comer a isca, e o seu anzol também, a sua isca, não chega lá onde o peixe está. Né? Então é muito interessante o tal da pescaria. Né? A gente não tem a visão biônica para olhar debaixo da água. Né? Mas Pedro pescou a noite inteirinha, chegou na praia, estava lá para lavar as redes. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, o que você pegou aí? Não peguei nada. Pesquei a noite inteira, não peguei nada. Faz o seguinte, lança ali à direita e vai um pouquinho mais fundo, nas águas mais profundas. E a Bíblia diz que quando Pedro faz isso, ele pega tanto peixe, que as redes estavam a ponto de se romper e os barcos estavam a ponto de ir a pique. Olha só para você ver, né? E não era a hora apropriada de pescar, a hora apropriada era a noite. Jesus mandou Pedro lançar as redes, já era dia, já era de manhãzinha, né? Então tudo é uma questão de nós olharmos apropriadamente para as coisas. Ora para o Senhor abrir os seus olhos, ora nesses dias de jejum para o Senhor te dar graça para você enxergar, né, uma vida mais abençoada, para você enxergar as coisas do prisma espiritual, para você ver adiante, não apenas aquilo que está diante de você, né? Nós devemos sempre orar por aquilo que nós queremos ver e não por aquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes o que nós estamos vendo não é apropriado, não é o certo, não é o correto, não é a vontade de Deus. Então como essa canção, né, que os meninos cantaram, né? Abre os meus olhos, Senhor, né? Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos nesses dias, que esses dias de jejum sejam dias de nós termos uma visão apropriada das coisas. Amém? Murilo vai compartilhar conosco hoje a leitura do 11º dia, né, do nosso jejum. Vem aqui, Murilo, compartilhar conosco. Que você seja abençoado nessa lição, nessa manhã, no nome de Jesus. Aleluia. Bom dia. Vamos lá. 11º dia, a verdade sobre 1 João 1,9. Todas as vezes que falo sobre o perdão dos pecados, as pessoas sempre colocam a afirmação de 1 João 1,9. O ensino tradicional é que precisamos confessar os nossos pecados para nos apropriar do perdão. Sem confissão, o perdão não pode ser aplicado em nossa vida. Então, para termos experiência da purificação, precisamos confessar os pecados. Essa seria a maneira de os crentes se manterem puros e perdoados diante de Deus para terem comunhão com Ele. O único problema é que eu não conheço ninguém que consiga se lembrar de confessar todos os pecados diante de Deus. Para fugir desse problema, alguns criaram um ensino, que não está na Bíblia, de que Deus não leva em conta os pecados dos quais não nos lembramos. Se você não se lembra, Deus também não se lembra. Não existe esse ensino, mas o oposto é verdadeiro. Deus não se lembra do pecado que já foi julgado na cruz. Então, deveríamos também esquecer o que Deus já esqueceu. Mas a verdade é que João realmente afirma que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Esta é uma afirmação bem direta. Para compreender esse texto, você precisa entender o contexto em que João o escreveu. Muitos não gostam quando falo do contexto, porque soa para eles um tipo de manipulação. A verdade, porém, é que nunca devemos ignorar o contexto. Seja ferozmente contextual. Entenda que cada afirmação bíblica somente pode ser claramente entendida dentro do contexto em que está inserida. O contexto é a chave para a compreensão. Muitos pensam equivocadamente que tudo o que está escrito na Bíblia é para nós. Tudo foi escrito para nossa instrução e edificação, mas nem tudo foi endereçado a nós. Quando você lê o livro de Levítico, precisa entender que aquelas instruções cerimoniais não são para nós. Isso pode ser facilmente percebido. Todavia, mesmo no Novo Testamento, isso deve ser levado em conta. Em Mateus 23, Jesus repreende os fariseus, chamando-os de raça de víbora e sepulcros caiados. Essa foi uma palavra dita aos fariseus, e você não pode aplicá-la a um filho de Deus. Um filho de Deus não pode ser chamado de raça de cobra venenosa. Somos a raça eleita. Entenda também que Tiago, João e Pedro eram apóstolos enviados aos judeus.
e suas epístolas também foram endereçadas a eles. Em Tiago 1:1, lemos que Tiago escreveu para as 12 tribos que se encontram na dispersão. É óbvio que as 12 tribos se referem aos judeus. No primeiro século, era normal cristãos e judeus se reunirem. Então, leve isso em conta quando ler o livro de Tiago. João, por sua vez, escreveu para resolver um problema. Havia surgido dentro da igreja uma heresia chamada gnosticismo. Esse pessoal estava dentro da igreja, mas não eram crentes. Eles tinham algumas doutrinas malignas e João escreveu para combatê-las. Uma doutrina gnóstica é que eles diziam que Jesus não tinha vindo em carne. Eles ensinavam que a matéria é completamente desprezível e nunca se rebaixaria tanto, tornando-se carne. Então dizia que Jesus era como um espírito que aparecia ocasionalmente aos discípulos. É por isso que João começa a carta dizendo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. 1 João 1:1. Veja que João faz questão de dizer que ele apalpou Jesus, para mostrar que ele veio em carne mesmo. João sabia que essa heresia destruiria o Evangelho. Veja a lógica: se Jesus não veio em carne, então ele não morreu. Se ele não morreu, nossos pecados não foram perdoados e ainda estamos perdidos. Por isso ele diz que todo aquele que diz que Jesus não veio em carne é do anticristo. Outra doutrina gnóstica é que diziam que Deus não se importa com aquilo que fazemos com o corpo. Portanto, o pecado não existe, já que ele é algo do corpo. Então, o que João está dizendo aqui? João está dizendo aos seus leitores que eles precisavam admitir os seus pecados. Ele certamente está falando isso porque alguns nunca o haviam feito. Provavelmente, alguns deles nem eram crentes, nunca haviam admitido a sua pecaminosidade. Eram negacionistas em relação aos seus pecados. Sabemos que o primeiro passo para alguém aceitar a Cristo é reconhecer que é pecador, porque o Senhor Jesus é o Salvador, e Ele só pode salvar quem está perdido. Ele veio derramar o seu sangue. O sangue só pode ser aplicado em quem tem pecado. Portanto, admitir que tem pecado é a primeira condição para você ser salvo. Você precisa admitir que está perdido. Como acontece hoje, era naquele tempo. Eles não admitiam que tinham pecado. E João estava convidando esses que negavam que tinham pecado para admitir, reconhecer sua necessidade de Jesus. Se fizessem isso, eles seriam perdoados e purificados de toda injustiça. Nós, porém, já somos crentes, já fizemos isso. Houve um dia em que nós reconhecemos o nosso pecado. O problema é presumirmos que tudo o que está escrito foi escrito para nós. Tudo é para nossa instrução, mas nem sempre é para nós. Paulo, Pedro e João escreveram certas partes para combater os ensinos errados. Assim, João escreveu a sua epístola para combater um problema. Ele começa educadamente dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. A verdade é o Evangelho. João estava dizendo: reconheçamos a nossa pecaminosidade para que possamos ser perdoados. Mas nós sabemos que João não estava dizendo isso ao crente. Ele estava dizendo a um incrédulo. Por quê? Porque um crente de verdade jamais faria Deus mentiroso. O sangue não é um sabonete para purificação diária. 1 João 1, 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O versículo 9 de 1 João capítulo 1 é usado frequentemente para despertar fé nos irmãos que estão passando por luta com o pecado. É comum dizer ao irmão: olha, irmão, eu lamento pela luta que você está enfrentando, mas tenho certeza de que, se você confessar o seu pecado, Deus lhe perdoa. Essa é a promessa, está escrito. Então a ideia é fortalecer o irmão, mas não traduz a realidade. E se ele não confessar tudo? E se ele não conseguir se lembrar de todos os pecados? E se ele deixar um de fora? O que vai acontecer? Isso não reflete de fato a obra consumada de Cristo. Nós devemos dizer a alguém que está enfrentando luta com o pecado é que Deus já lhe perdoou. A questão do pecado foi resolvida por causa do sangue de Jesus. Nós deveríamos incentivá-lo a agradecer pelo perdão que ele agora tem.
ele já desfruta por causa do sangue de Jesus. Não precisa tentar conseguir mais perdão. Ele já tem o perdão de que necessita. Se esse texto foi escrito para os crentes, então é como uma barra de sabão, é para limpeza diária. Mas como eu disse, você cometeu milhares de pecados. Você não confessa todos os milhares, mas apenas aqueles dos quais se lembra, alguns. E o que acontece com esses outros milhares que você não lavou? João não está convidando você aqui a fazer anotações de pecado. Você não precisa viver obsessivamente, anotando cada um dos seus pecados, com medo de algum deles ficar de fora e eventualmente não ser perdoado. Esse versículo é um caso único no Novo Testamento. Não há nenhuma outra passagem nas epístolas ou nos evangelhos que coloque "se" para o perdão de Deus. Isso é muito interessante. Por quê? Se João tivesse proposto aqui de fato uma fórmula para o perdão diário dos pecados, as outras igrejas daquela época, os coríntios, os romanos, os filipenses, eles teriam sido prejudicados, porque não receberam esse ensino. As epístolas que Paulo enviou para essas igrejas não mencionaram nada sobre isso. Mas a verdade é que não existe essa fórmula. Não existe esse sistema de perdão diário, de lavagem diária. Vamos analisar o que está escrito? Você precisa compreender um contexto amplo aqui. Primeiro, do versículo 1 até o 4, João destaca com clareza o fato de que Jesus veio em carne. Jesus veio em carne. 1 João 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Como já expliquei, João está escrevendo para combater uma heresia que apareceu na igreja naquela época chamada gnosticismo. Os gnósticos afirmavam que Deus nunca poderia ter descido à terra na forma humana, porque isso seria rebaixar-se demais. Então eles ensinavam que Jesus não tinha um corpo físico. Ele era um espírito, um corpo místico que aparecia aos discípulos e desaparecia. Do versículo 1 até o 4, João diz que Jesus tinha sim um corpo físico que era de carne. João faz questão de dizer que seus olhos viram, seus ouvidos ouviram e suas mãos apalparam. João está combatendo o primeiro ensino gnóstico. Era um ensino herege que Jesus não tinha um corpo físico. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A segunda heresia que eles ensinavam é que não existia pecado. Então, a partir do verso 5, João começa a tratar desse problema. No verso 8, ele diz que se dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos. Depois, no verso 10, diz: se dissermos que não temos cometido pecado, chamamos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, os gnósticos negavam que Jesus tinha vindo em carne e também negavam a realidade do pecado. Eram negacionistas. No capítulo 1, João combate essas duas heresias gnósticas. Como o versículo 9 se encaixa aqui? É apenas um convite para aquelas pessoas que estavam negando ter pecado caírem em si mesmas e reconhecerem o próprio pecado. Muitos questionam por que João usa o pronome nós para tratar desse assunto. Ele faz isso como uma forma de tratamento educado. Ainda fazemos isso o tempo todo, mas ele certamente não estava se referindo a si mesmo ou a nós. Para a pessoa poder ouvir a sua exortação sem se sentir tão agredida, João se coloca junto com ela. No verso 6 ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas. Ele está falando com quem aqui? Com o descrente. Assim é o descrente. Ele até fala que é crente, mas não é. No verso 7 ele continua: se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Agora ele está falando com quem? Com o crente, porque o crente está na luz. E porque ele está na luz, o sangue o purifica. Depois, no verso 8, ele continua: se dissermos que não temos pecado nenhum, estamos nos enganando. Ele está falando com quem agora? Com o descrente.
porque o descrente é que diz que não tem pecado nenhum. Mas no verso 9 ele diz: se admitirmos, aceitarmos, confessarmos o nosso pecado, acredite, Ele é fiel e justo. Ele vai lhe perdoar, purificar e salvar. Então esse é um versículo evangelístico. João estava convidando aquelas pessoas para virem para o nosso lado. No verso 10 ele volta a falar com o incrédulo. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso. Nesse ponto, João volta a falar com o incrédulo que estava dentro da igreja. Podemos resumir o raciocínio da seguinte maneira: se dissermos que temos comunhão e ainda andarmos em trevas, 1 João 1,6, descrente. Se andarmos na luz, o sangue nos purifica de todo pecado, 1 João 1,7, é o crente. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós, 1 João 1,8, descrente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará e nos purificará, 1 João 1,9, evangelístico. Se dissermos que não temos cometido pecado, sua palavra não está em nós, 1 João 1,10, descrente. O pronome nós é usado aqui de maneira intercambiável para pessoas que estão nas trevas e para os crentes que estão na luz. E é também usado de maneira intercambiável para aqueles que são perdoados e tiveram todos os pecados perdoados, e para aqueles que ainda nem admitem que têm pecado. João está se inserindo na equação aqui apenas por polidez. Imagine se eu lhe apresentasse um amigo dessa maneira: oi, esse aqui é o meu amigo Carlos, ele está andando nas trevas. O Carlos diz que não tem nenhum pecado. Ele diz que nunca pecou um dia sequer na vida, e a verdade da palavra de Deus não está nele. Eu lhe pergunto: você iria pensar que Carlos é crente? Claro que não. Carlos não admite que tem pecado. Se não admite que tem pecado, ele também não admite que precisa de um Salvador. Essa é a descrição que João faz aqui. Esse é o verdadeiro significado de 1 João 1,9. João quer persuadir pessoas como Carlos a abandonar a fantasia da perfeição sem pecado e reconhecer que Jesus morreu por um bom motivo, para perdoar-lhes os muitos pecados que cometeram. Os gnósticos eram negacionistas. Eles não admitiam que tinham pecado. Então, João está aqui tentando abrir-lhes os olhos. É como se ele estivesse implorando para que aquelas pessoas admitissem que tinham pecado, a fim de que pudessem receber perdão e purificação em Cristo. Assim, 1 João 1,9 não é uma barra de sabão para você fazer a limpeza diária. Então, por qual razão as pessoas aplicam esse texto dessa maneira equivocada? Porque estamos colocando condições no perdão de Deus para um crente. Porque estamos desrespeitando a obra consumada do Senhor. Você já está perdoado, já está consumado. Vamos concordar com Deus a respeito disso. Eu quero que você viva consciente do perdão. Você pode até confessar o pecado e reconhecer que errou na presença de Deus, mas sempre faça isso crendo que já foi perdoado, e não para vir a ser perdoado. Aleluia, glória a Deus. Que lição abençoada, né? Nós temos falado esses dias que não há necessidade de confessar perdão para ser perdoados. Amém? Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: tudo que está na Bíblia é para a nossa edificação, né? É para a nossa instrução e para a nossa edificação. Mas nem tudo que está na Bíblia é para nós, né? Jesus chamou os fariseus religiosos daquela época, né, as pessoas religiosas daquela época, de raça de víboras, raça de cobras. Mas nós somos chamados de raça de cobras? A Bíblia diz que nós somos chamados de raça, mas raça eleita, raça eleita. Então, nem tudo que está na Bíblia é para nós. Assim como alguns escritos, né, do Novo Testamento, né, o Velho Testamento, por exemplo, Levítico, aquelas instruções de Levítico, não se aplicam a nós, se aplicava ao povo judeu daquela época, né, os sacrifícios do templo, os sacrifícios do tabernáculo, né, então não se aplica a nós. Está na Bíblia, para nossa instrução e para nossa edificação, mas não se aplica a nós. Assim também, algumas coisas do Novo Testamento, né? Jesus tinha 12 discípulos ou 12 apóstolos. Pedro, Tiago e João basicamente escreveram para os judeus, porque até o ano 135 depois de Cristo, os judeus e os cristãos, eles se reuniam no mesmo lugar, na sinagoga. Então não havia distinção, não havia diferença entre judeu e cristão. Só no ano 135 é que
os cristãos foram separados dos judeus. Então muita coisa do que foi escrito na Bíblia por Pedro, Tiago e João, basicamente, não foram escritos para a igreja, não foram escritos para nós. Algumas coisas foram escritas para os judeus. Então quando nós falamos que não precisa, você não tem necessidade de confessar o seu pecado para ser perdoado, as pessoas vêm com 1 João 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então esse versículo foi escrito por João, 1 João 9, foi escrito por João. Mas por que João estava escrevendo essa epístola? Aí você precisa olhar para o contexto, porque todo texto tem um contexto, todo texto tem um contexto, e quem não usa o contexto, e quem não aplica o contexto, usa um pretexto para te enganar. Mas todo texto ele tem um contexto. Qual que é o contexto aqui? Na igreja naquela época, que estava misturado judeu e cristão, tinha um povo. Você tem que entender que João quando foi chamado por Jesus para ser discípulo, eu imagino que João tinha ali seus 18 anos, 17, 18 anos. Ele ficou com Jesus quantos anos? 3 anos e meio. Jesus morreu, foi crucificado, e João continuou a vida. João, a Bíblia diz que ele escreveu, a história bíblica diz que ele escreveu o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, e agora nessa viagem última para Israel, nós fomos lá na Grécia, na ilha de Patmos, e segundo a história, nós fomos até no lugar que João ficou lá exilado, orou lá. Mas João, acho que viveu mais de 90 anos. Então João, nessa vida dele aí, vamos falar de quase 70 anos, João viu muita coisa dentro da igreja. E ele escreveu esse versículo aqui, escreveu na verdade essa carta e propriamente esse versículo, para combater os gnósticos que estavam na igreja. O que era o ensino gnóstico? O ensino gnóstico tinha 2 prerrogativas. Primeiro, eles diziam que Jesus não veio em carne. Jesus era muito santo, ele era vir em carne, era se rebaixar demais. Ele ia se rebaixar muito se ele viesse em carne. Então João começa dizendo: olha, aquele aqui nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos nele. Então João combate a ideia de que Jesus não havia vindo em carne. Eles falavam que Jesus não havia vindo em carne, os gnósticos. Segundo, eles falavam que o pecado é inerente do corpo, não importa o que nós fazemos com o corpo. Isso que os gnósticos falavam, Então é algo do corpo, não tem problema. Mas João combate. João fala, olha, e aí eles falavam que pecado não existe, porque é inerente ao corpo. Aí João fala, se nós dissermos, aí João se aplica, ele entra na equação, para ser educado. Ele diz, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando, Então João não estava dizendo que, aí ele fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas ele estava dizendo que essa aplicação desse versículo é para aquelas pessoas que ainda não têm Jesus e que dizem que não tem problema o pecado. E hoje nós estamos vendo isso, O pecado virou comum aí fora, As coisas viraram, os valores estão muito invertidos. Então as pessoas elas não só pecam, mas elas têm orgulho de pecar, orgulho de serem pecadores. Então nós precisamos, essas pessoas, elas precisam confessar Jesus, porque para você ser salvo, você precisa reconhecer que está perdido. Jesus só pode salvar quem está perdido. Jesus só pode salvar quem de fato está perdido. Então, existe uma condição. Vou citar o exemplo, o Marcos. O Marcos não é crente, O Marcos não tem Jesus. Mas ele acorda, um dia ele acorda bem. Ele acorda feliz, Levanta com o pé direito, Marcos? Levanta com o pé direito, como diz os outros, E nesse dia ele fala bom dia para todo mundo, ele é educado com todo mundo, ele dá esmola. Nesse dia ele ajuda o pobre, ele faz um sopão, ajuda, faz isso. Mas o Marcos está debaixo da obra de Adão. Isso muda o Marcos? Por ele ter feito isso, ele saiu das trevas para a luz? Sim ou não? Não. Então o Marcos, por ele ter agido bondosamente, educadamente, não mudou a condição dele, não mudou a realidade dele. Mas o Geu é crente da lei, Geu? Da graça, Geu? Misericórdia. Mas o Geu é crente, e o Geu acorda um dia ruim, com o pé esquerdo, chega aqui e não fala bom dia, maltrata todo mundo,
os funcionários que trabalham com ele diretamente, né? O povo fica tudo chateado, o que aconteceu com o Geu, está brigado com a mulher, está brigado com os filhos, né? E o Geu trata todo mundo mal nesse dia. Mas ele deixou de ser crente? Sim ou não? Não. Então, deixa eu te perguntar, mas se a obra de Adão não fez com que o Marcos educado saísse das trevas para a luz, o pecado do Geu, entendeu? De maltratar as pessoas, de ser mal educado, de xingar, não fez ele ir para as trevas também, não. Ele continua na luz, porque a Bíblia diz que nós estamos na luz, e nós pecamos na luz. Então ele não precisa confessar o pecado dele. Não, ele pecou, ele saiu da luz para as trevas. Ele foi mal educado, ele xingou, ele saiu da luz para as trevas. Não existe isso. Sabe, o ser vem antes do fazer. Ele já é luz. Então quando ele peca na luz. Quando ele peca na luz. Então o que o apóstolo, né, João está escrevendo nessa carta? Ele está escrevendo para combater o ensino gnóstico. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas ele estava dizendo isso para aquelas pessoas que não eram crentes e que estavam na igreja. Que aquelas pessoas, para serem salvos, precisavam reconhecer, primeiro, que Jesus tinha vindo, segundo, que eles eram pecadores. Só então eles poderiam ser salvos. Se confessar o pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Quando o Geu peca, ele não sai da condição de justo para injusto, ele continua sendo justo. O Marcos, quando age bonzinho, ele não sai da condição de injusto para justo, ele continua sendo injusto. Entendeu? Então, é nós entendermos a coisa da maneira correta. Amém? Fique de pé onde você está. Vamos confessar o 11º dia, 1 João 1,7. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Você está na luz? Você anda na luz? Então, se você está na luz, se você anda na luz, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você não precisa pegar, né, o sabonete para se banhar todo dia. Quando você peca, você já está perdoado. Você já está debaixo da cachoeira do sangue de Jesus. Porque quando você peca, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos confessar todos juntos? 1, 2, 3. Eu estou na luz e sou filho da luz. Porque vivo na luz, eu mantenho comunhão com os meus irmãos, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado continuamente. Todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, foram cravados na cruz, e hoje eu desfruto de perdão permanente diante de Deus. Eu rejeito o pecado em minha vida. Se, porém, eu pecar, tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos meus pecados, e não somente pelos meus próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Aleluia, glória a Deus. Essa verdade precisa ser perene no nosso coração. Nós precisamos de fato crer nisso, confessar isso todos os dias. Amém? Pega a sua ficha, os seus alvos de oração, pela sua casa, pela sua família, por aquilo que você está orando, pedindo nesses dias. Vamos orar sobre isso, né? Vamos orar sobre isso, mas orar e ver da maneira correta. Vamos orar como pessoas que oram estando na luz. Amém? Veja da maneira correta. Veja que você está na luz, você está debaixo do sangue de Jesus. E você estando debaixo do sangue de Jesus, mesmo que você cometeu pecado, o seu pecado já foi perdoado pelo sangue de Jesus, e isso torna você apto para receber aquilo pelo qual você está orando. Amém? Pai, nós oramos nessa manhã, nós estamos aqui na sua presença. Tua palavra diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente no nosso meio. Por isso nós estamos aqui orando hoje, Senhor. Queremos colocar os nossos alvos,
os alvos da nossa casa, os alvos da nossa família, nossos alvos pessoais, profissionais, financeiros, diante do Senhor, colocamos diante de Ti, mas acima de tudo, Senhor, cremos que nós já temos, que nós já recebemos, cremos que já fomos abençoados, aleluia, já são nossos, tomamos posse, nos apropriamos nessa manhã, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de saúde, de paz, de alegria, de vida abundante, de descanso no Senhor, lançamos fora toda angústia, toda opressão, toda depressão, toda tristeza, toda obra do diabo, toda e qualquer ação de Satanás que vem para nos tirar a paz, nós lançamos fora nessa manhã, no nome de Jesus, toda preocupação, toda obra do inferno, nós declaramos hoje que nós somos perdoados. Pai, ensina-nos a olhar da maneira correta. Espírito Santo, ajuda-nos a ver espiritualmente como as coisas são, Senhor, porque já são nossas. Nós nos apropriamos delas, erguemos nessa manhã a nossa voz em fé e dizemos: é nosso, em nome de Jesus é nosso. Nos apropriamos pela fé de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Amém? Pega a sua ficha, fala assim comigo nessa manhã. Pela fé, no nome de Jesus, eu declaro que eu estou debaixo do sangue do Cordeiro, que me purifica de todos os meus pecados. Por isso, nessa manhã, eu tomo posse, eu me aproprio daquilo pelo qual eu tenho orado nesses dias. Eu creio que é meu, eu tomo posse, já os tenho, pela fé. Eu declaro que o Senhor é o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Eu estou buscando Ele, por isso eu sei que Ele já me recompensou, Ele já me deu, é meu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Creia de fato nisso. Quando você busca Ele, Ele te recompensa porque você está buscando Ele. Ele te dá aquilo pelo qual você está orando, né? E Jesus disse que quando nós pedimos, né, Ele nos dá. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, né? Pedi e dar-se-vos, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos, pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E aí Jesus vai mais adiante, né, explica, fala assim: olha, vocês são maus, mas vocês dão coisas boas para os seus filhos. Se o seu filho te pede um pão, qual que é o pai que tem coragem de dar uma pedra no lugar do pão? Se o seu filho pede pão, você vai dar para ele o quê? Pão, né? Se o seu filho te pede um peixe, você tem coragem de dar para ele uma cobra? Jesus diz, né? Você tem coragem de dar para ele uma cobra? Então, quando seu filho te pede um peixe, você dá um peixe para ele, você não dá uma cobra para ele. Então, peça, que o Pai do céu vai dar para você o que você está pedindo. O que você está pedindo? É um carro? Ele não vai te dar uma moto. Você está pedindo um carro, ele te dá um carro. Você está pedindo uma casa? Ele vai te dar uma casa. Você está pedindo o quê? Um apartamento? Ele vai te dar um apartamento, né? Você está pedindo um apartamento? Ele não vai te dar uma casa. Então, creia de acordo com a sua fé, né? Então você está orando, está pedindo, Ele vai te dar. Esses são dias de nós recebermos bênçãos das mãos do Senhor. Amém? É pro alto a sua ficha de confissão, né, de concordância, sua oração de concordância. Você está concordando com quem? Quando você ora essa oração de concordância, você está concordando com quem? Todo dia eu falo, né, oração de concordância, mas está concordando com quem? Com Deus. Quando você ora por alguém que está nas trevas, está prestando em Jesus, você está concordando com Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando você ora por essas pessoas, você está concordando, né, com a vontade de Deus. Amém? Pai, nós oramos nessa manhã, nós concordamos que é a vontade do Senhor, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso nós oramos nessa manhã, declaramos que essas pessoas, Senhor, são livres nesse momento. Nós oramos nessa manhã na autoridade, no poder do nome de Jesus, na autoridade, no poder do sangue de Jesus. Nós declaramos que essas pessoas são livres. Toda algema, toda prisão, toda cadeia que prende essas pessoas na religiosidade, no engano, na feitiçaria, na macumbaria, na pornografia,
toda e qualquer obra do diabo que tem prendido essas pessoas caia por terra agora, seja quebrado, desfeito e destruído no poder do nome de Jesus. Nós oramos abençoando essas pessoas, declaramos que esses são dias que o Espírito Santo vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai fazer uma obra na vida dessas pessoas. O Espírito Santo está trabalhando, a obra vai ser completa, porque aquilo que Ele começou, Ele não para pela metade, Ele vai até o final. Por isso nós oramos, ministrando necessidade no coração de cada uma dessas pessoas. Declaramos que esses dias eles vão ter necessidade de Deus, vão buscar o Senhor, vão pensar em Deus, vão desejar a Deus. Em nome de Jesus terão fome, terão sede da vida de Deus, da presença de Deus, em nome de Jesus. Nós oramos declarando que as circunstâncias que cercam essas pessoas vão levá-los aos pés do Senhor, vão levar eles a ouvir o Evangelho da graça, a ouvir da bondade e do amor do Senhor, vão confessar os seus pecados, vão abandonar os seus pecados e serão salvos. Nós os visualizamos na vida da igreja, nós os visualizamos participando da vida da igreja, da célula, dos cultos, dos próximos jejuns, em nome de Jesus. Amém? Amém? É assim que você crê? Então diga comigo, nessa manhã, eu creio que quando eu oro por essas pessoas, eu estou concordando com a vontade de Deus em salvá-los, em transformá-los, em libertá-los. Por isso, nessa manhã, eu declaro que essas pessoas são livres. Toda a obra do inferno que prendia essas pessoas é quebrada, é desfeita, é destruída. Em nome de Jesus, eu declaro que é um tempo de salvação, de transformação, de libertação da vida dessas pessoas. Elas terão o encontro com o Senhor Jesus, o Rei da Glória, serão transformados, mudados, terão seus pecados perdoados e vão nascer de novo, em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, Deus abençoe você.